em minha vida diária. Em nome de Jesus. Amém. Ok, agora você pode se assentar, obrigado. Dá para levantar um pouquinho? Apaga aí. E levanta um pouquinho, né? Diminui mais. Você está vendo essa imagem? É uma criança recém-nascida. Toda pessoa quando nasce, ele é uma criança, o quê? Recém-nascida. Ok? Então, essa criança recém-nascida, ela nasceu no dia 31 de março. Dia 31. Então, o nosso tema, sobe aqui, dá para subir aqui, Mateus? Subir um pouquinho. Esse é o nosso tema. Nosso tema, a formação de Cristo no cristão. Quando você nasce, ok? Você vai entrar num processo de desenvolvimento, de crescimento, ok? Para que você alcance a sua formação. Nós sempre dizemos isso. Até os 7 anos, formação da consciência. Aos 14, formação da personalidade. Quem você é? Quem você será, né? Até os 14 anos. Então, existe um processo de formação, ok? Mas nós queremos falar sobre a formação de Cristo no cristão. Efésios 4:19, Gálatas 4:19 e Efésios 2:19. Abra aí. Vamos então para a palavra de Deus, ok? Mostra a outra que eu te mandei. Então, é uma menina, né? Aí, ó, quem são os pais? Você sabe quem são os pais? Tiago e Pamela. Ok? Então, preste atenção, antes de nós lermos. Eles se tornaram pais, pai e mãe. Mas eu pergunto a vocês, eles têm já maturidade como pais? Eles vão entrar no processo de formação. Eles vão entrar no processo de desenvolvimento, de crescimento, para que eles possam alcançar a maturidade como pais. A mesma coisa é na vida espiritual. Quando você nasce em Cristo, você precisa passar por um processo de formação espiritual. Ok? Então vamos ler a palavra de Deus em... Obrigado, Mateus, meu assessor ali. Então Gálatas 4:19 diz assim. Gálatas 4:19. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto. Paulo está dizendo, meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Ele sofreu dores de parto quantas vezes? 2 vezes. Primeiro, para gerar essas pessoas para Deus. Sabe qual é o problema da igreja hoje? Tem muita gente estéril sentada nos bancos. Não gera ninguém, não ganha ninguém, não cuida de ninguém, não se importa com a vida de ninguém. Por isso que a sua vida não vai para frente, meu irmão. Por isso que você não cresce e não amadurece, porque você não tem compromisso com a vida espiritual de ninguém. E diz que ama a Deus. Que amor é esse?
Um amor egoísta, só olha para si, só pensa em si. Paulo sofreu dores de parto para gerar essas pessoas, Deus. Mas agora ele está sofrendo dores de parto de novo, para que elas possam crescer em Cristo, amadurecer em Cristo, para que haja formação de Cristo na vida delas. Efésios 2, 19. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadão dos santos, e sois da família de Deus. Aleluia. Quando uma pessoa, nós falamos domingo passado, né? Quando você aceita o testemunho de Deus, aceita que Jesus é o Salvador, que Ele é o Filho de Deus, que Ele morreu na cruz, que Ele nasceu, cresceu e foi à cruz pelos nossos pecados. Quando você crê que Ele é o Filho de Deus e você passa a viver em obediência à palavra de Deus, você então nasce no reino de Deus. Você tem um novo nascimento, ok? Você tem um processo. Mas você precisa também desenvolver, alcançar essa formação. O problema é que muitas pessoas aceitam Jesus, mas ela não sai dos estágios da vida espiritual. E nós vamos ver alguns estágios hoje aqui. Quando uma criança nasce, irmãos, olha só, ela traz algumas características da sua família. E aí muitas vezes, né, quando a criança nasce, o pai e a mãe já olha, vê como é que é o nariz, como é que é o ouvido, como é que é a boca, como é que ela é. Porque procura identificar nela as características da sua família. Isso é um processo natural, ok? E ao crescer nesse ambiente em que ela vive, né? Ao estar ali naquele ambiente, ela vai desenvolver valores e princípios próprios desta família, onde ela convive, onde sua identidade é então confirmada. E ela se tornará fruto desse desenvolvimento no ambiente familiar. Quem ela é, como ela será. É fruto desse ambiente onde ela vive, onde ela está, né, envolvida. E isso, irmãos, é o que acontece na vida espiritual. Você aceitou Jesus? Cadê a formação de Cristo na sua vida? Você nasceu de novo? Cadê a formação de que realmente você é um cristão? Há muita gente que diz que é um cristão. Mas o que é ser um cristão? Cristão designa aqueles que vêm, que nasceram em Cristo Jesus e que pertencem à família de Deus. A Bíblia está dizendo, nós éramos estrangeiros, nós éramos peregrinos, mas agora nós nascemos e somos da família de Deus. Então, cristão é alguém que faz parte da família de Deus. Mas onde é que estão as características de Cristo na sua vida, se você diz que é cristão? Mente, engana, tenta levar vantagem, passa a perna nos outros, assume compromisso e não honra. Como é que você é um cristão? Compra fiado e não paga, empresta e não paga. Como é que você é um cristão? Hã? Onde é que está o nosso testemunho? Onde é que está o nosso caráter? De honrar, de falar a verdade, de ser verdadeiro. Meus irmãos, então, nós queremos dizer que somos cristãos, mas a nossa vida não corresponde a essa realidade. Quem não se submete e se com as diretrizes estabelecidas pela palavra de Deus na igreja, através do discipulado, célula, cultos e eventos, não pode pertencer a esta família de Deus. Como é que você diz que nasceu de novo, que você agora é uma nova criatura, mas você não quer se envolver com a obra de Deus, com as coisas de Deus, com a igreja do Senhor? Como é que você pode dizer que você é da família de Deus? Como, irmãos? Jesus disse em João 10, 26,
27. Ele disse assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, dou-lhes a vida eterna, ninguém as arrebatará da minha mão, jamais perecerão eternamente. Então, meus irmãos, como é que nós somos ovelhas de Jesus? Uma vida capenga, uma vida doente, uma vida sem qualquer dificuldade. Não pode ouvir uma palavra, já sai do grupo da célula. Não pode ser chamada a atenção, não vai mais para o culto, não vai mais para a célula. Hein? Não é assim que acontece conosco? Os filhos em uma família devem ser acompanhados e preparados para crescerem envolvidos nos sonhos e projetos da sua família, que dê continuidade à história familiar. Ontem eu fui, irmãos, ao velório da mãe do irmão Ricardo. O irmão Ricardo, nosso irmão, mora bem aqui. A mãe dele, 75 anos, tinha diabetes, pressão alta e problema no rim. Nós estamos dizendo para as pessoas na igreja: cuide da sua saúde. Você tem problema com a boca nervosa? Feche a sua boca. Irmão, eu não como à noite. Eu tenho tendência a... Depois que eu casei, eu fiquei com tendência a engordar. Para perder é luta. Mas, irmão, você tem que cuidar da sua saúde. Então, ela está internada há uma semana no Platão. Desculpa-me. Tem que botar mais para cá, para baixo. Obrigado, hein? Tá? Obrigado. Vou botar aqui. Olha só, irmão. Uma semana no Platão. Aí, irmãos, o que acontece? Diabetes, pressão alta, problema no rim. O que acontece? O corpo entra em colapso. O corpo colapsa, irmão. Os órgãos não respondem. Entendeu? E olha, ela foi uma benção ter alcançado 75 anos. Hoje está difícil, né? Hoje está difícil. Eu fui lá, ali na Avenida das Torres, no Recanto da Paz. Ali tinha bastante gente. E eu falei, eu nunca tinha falado em velório como eu falei ontem. Mas eu sentei a ripa. Eu digo, está todo mundo com o coração quebrantado mesmo, então aí eles vão ouvir. Só esqueci de fazer o apelo, assim. Mas as pessoas estavam muito quebrantadas. Mas eu falei que eu nunca tinha falado em um velório na minha vida. Sabe, irmão? E então, hoje foi o enterro da mãe do Ricardo. Mas, irmãos, esse é um processo natural. Eu vou morrer, meus filhos vão continuar a jornada. Agora, o que não é normal é o pai ficar e o filho morre. Tem alguma coisa errada aí. Os filhos têm que dar a sucessão familiar. Não os filhos morrer e o pai fica aí. Tem alguma coisa errada. Está invertendo o processo da vida, dos ciclos da vida. Está invertendo, irmão. Nós queremos destacar nesta noite, irmãos, 6 etapas desse processo da formação de Cristo na vida de quem nasceu de novo ao aceitar Jesus. Então queremos que você esteja com o seu coração aberto para ouvir. O primeiro tópico, irmãos, a formação espiritual revela crescimento, que leva você para a maturidade. Então nós falamos na nossa mensagem passada sobre o testemunho de Deus. Deus testemunhou de Cristo, o Espírito Santo testemunha de Cristo, e a igreja, o Espírito Santo vem para nos levantar para testemunhar de Cristo. E então, quando nós recebemos esse testemunho, nós nascemos de novo. E ao nascer, nós temos que entrar agora nesse processo de formação. É a formação espiritual, é o desenvolvimento, é o crescimento espiritual, ok? Então, a formação espiritual começa com o início da vida cristã.
Desde quando a pessoa nasce espiritualmente, a partir do seu encontro com Jesus. Lá no nosso livro, que está ali, a formação cristã, tem essa pergunta: como começa a formação cristã? Todos os irmãos, é essa pergunta. Cola aí, irmãos, cola aí, irmão. A formação espiritual começa com o início da vida cristã, desde quando a pessoa nasce espiritualmente, a partir do seu encontro com Jesus, e que o levará a alcançar a formação cristã, que é a formação do caráter de Cristo em sua vida, alcançando a alicerce espiritual. Aí lá vem a segunda pergunta: quais os 3 passos para a formação espiritual? Primeiro, arrependimento. Segundo, conversão. Terceiro, aceitar a palavra. São os 3 passos que alguém tem que dar, e isso vai contribuir com essa formação na vida dela. Agora a pessoa vem para Jesus, diz que aceitou Jesus, ela não quer discipular, ela não quer célula, ela só quer vir para o culto, e vem quando dá para vir, parece mais um turista, né? Aí como é que ela vai alcançar a formação? Nós precisamos, irmãos, entender que a nossa vida, a nossa existência, ela passa por 5 estágios. Quantos estágios nós passamos? 5 estágios. Qual é o primeiro estágio, pastor? Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 14. 1 Coríntios 2, 14. Primeira Coríntios 12, 14. Quem achou, diga aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Então vamos ler, irmãos. Olha o primeiro estágio. Irmão, todos nós, antes de aceitar Jesus, antes de se arrepender dos nossos pecados, antes, irmãos, de nos converter, antes de nascer de novo, todos nós estávamos nesse estágio. Tem gente que está aqui que ainda está nesse estágio. Qual é o estágio, pastor? 1 Coríntios 12, 14. O que ele diz? Obrigado, irmão Raimundo. O homem natural. Irmão, você está aqui, para as pessoas que estão lá fora, o fato de você estar aqui, isso é loucura. As pessoas acham que tu está perdendo tempo. Entendeu? Esse negócio de igreja é para velho, rapaz. Isso é o que dizem lá fora, porque isso tudo é loucura. Então, qual é o estágio dessas pessoas? É homem natural. Não, a Bíblia está dizendo, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Esse é o homem natural. Está morto em seus delitos e pecados, está vivendo debaixo da influência desse mundo, está seguindo o curso desse mundo, vive debaixo de desobediência, porque está debaixo da influência do maligno sobre a vida dela, e ela vive fazendo a vontade da carne e dos seus pensamentos, ela segue os seus desejos, e tem gente que está vivendo aqui assim, e diz que nasceu de novo. Está lá em Efésios 2, de 1 a 3. Essa é a história do homem natural. O segundo estágio, irmãos, é o que nós vimos naquela imagem ali. Abra lá, 1 Pedro 2,2. 1 Pedro 2,2. Olha o que diz. Glória a Deus. Aleluia. 1 Pedro 2,2. O que diz, irmão Raimundo? 1 Pedro 2,2. Irmão Sidney. Desejai afetuosamente como meninos, crianças nascidos, no leite racional, não
purificar, e por ele veio crescendo. Olha só o que diz aqui, revista e atualizada, tá? Compre essa Bíblia, revista e atualizada. Quando você for comprar uma Bíblia, compre revista e atualizada. Desejai ardentemente como crianças recém-nascidas. Quando você aceita Cristo, você nasce de novo, você é uma criança recém-nascida, ok? O genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Então você precisa do alimento da palavra de Deus, você precisa do discipulado, do ensino, você precisa ser acompanhado. Você não pode fazer o que você quer, você tem que estar debaixo de direção, ser acompanhado por alguém, ser cuidado por alguém. Entendeu, irmão? Irmã Manuel, a irmã Adriela estão ali, estão com a sua filhinha ali. Vocês acham que ela pode fazer o que ela quer, que ela pode ir para onde ela quer? Eles têm que cuidar dela, eles têm a responsabilidade de ensinar, de instruir, de trabalhar para que não falte nada para ela, para que ela cresça como uma pessoa de bem, sadia. Responsabilidade dos pais. Terceiro estágio. Vamos lá, volta lá, 1 Coríntios, de novo. 1 Coríntios, capítulo 3, verso 1 e 3. 1 Coríntios 3, verso 1 e 3. Nós estamos só no primeiro tópico, que é a formação espiritual revela crescimento. E estamos tratando dos estágios dentro da vida do ser humano. E quando alguém aceita Jesus, primeiro ele sai do estágio de homem natural e passa a ser criança recém-nascida. E depois desse estágio, diz aqui, ele passa a ser o quê? Criança em Cristo Jesus. Diz assim: eu, porém, irmão, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como crianças em Cristo Jesus. Verso 3. Quanto ainda as suas carnais, tendo entre vós invejas, contendas, não sois porventuras carnais, e não estáis andando segundo os homens. Ok. Então você está vendo aí, irmãos, o que a Bíblia está dizendo? Ok? Então, criança em Cristo Jesus. Ok? Muito bem. Vamos para o quarto estágio. No próprio texto, irmão, diz assim, né? Eu vou ler novamente. Eu, porém, irmão, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais. Aí no verso 2 ele diz, né? Leite vos deis a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo. Nem ainda agora, porque ainda sois carnais. E no verso 3 ele reafirma de novo: não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Então a Bíblia está falando do estágio do homem carnal. Agora vamos para o quinto estágio, capítulo 2, verso 15. Só subir um pouquinho aí, só voltar um pouquinho. Capítulo 2, verso 15. Ok? Toda pessoa que nasceu de novo, que recebeu a Cristo, precisa ter a sua Bíblia para poder se alimentar da palavra de Deus. E nós sempre orientamos: leia o Evangelho de João, leia as epístolas de João, leia os Evangelhos, leia as epístolas, leia o livro de Atos. Só depois você vai ler o Antigo Testamento. Aí tem uma igreja que ela quer botar medo nas pessoas para elas, né, fazer parte dela, que aí ela pega e quer introduzir o livro de Apocalipse na vida das pessoas. É uma igreja aí. Você tem que aprender a saber qual é. E eles têm um livro lá, O Grande Conflito. É isso que eles usam para causar impacto na vida das pessoas, para que elas tenham medo e elas então passem a frequentar a igreja. Então, irmão, no capítulo 2, no verso 15, vamos ler. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Então nós temos aqui o homem espiritual. Geralmente a gente pega os estágios da vida cristã e transformamos apenas em 3: criança,
Homem carnal, homem espiritual. Você aceitou Jesus? Já está com 6 meses? Já está com 1 ano? Já está com 2 anos? Qual desses estágios você está ainda? Você é criança? Você é homem carnal? Ou você já é um? Qual os dois estágios? Esse é o problema das pessoas na igreja. Não querem compromisso com a palavra de Deus. Não querem compromisso com a oração. Não querem compromisso com a sua vida devocional. Não querem compromisso de estar em comunhão. A Bíblia diz: perseveravam na doutrina e ensino, na oração e na comunhão. Célula. Aí tem gente que não quer ir para a célula. Tem gente que vem do culto quando ela quer vir do culto. Então eu te pergunto, qual é o seu estágio? É criança ou é homem carnal? Porque homem espiritual você não é. Quem deixa ser discipulado, acompanhado em sua vida de fé, caminha crescendo com Jesus, assim como Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça. Jesus, olha aqui, você não precisa ver, Lucas 2,52, a Bíblia diz que Jesus crescia em sabedoria, ok? Crescimento intelectual, conhecimento, sabedoria, estatura, crescimento físico, e graça, crescimento espiritual, diante de Deus e dos homens. Como é que nós dizemos que estamos seguindo a Cristo e não estamos crescendo como Jesus crescia? Irmão, a formação de Cristo no cristão é a ponte para desenvolver sua maturidade, contribuindo com o seu crescimento espiritual, à medida que a pessoa também se responsabiliza por outra pessoa em Cristo Jesus. A minha pergunta é, nesta noite, irmão, quem você está cuidando? De quem você está cuidando? Você percebe que eu falei? Que eles, na medida em que eles vão estar se comprometendo com o crescimento da filha, com o desenvolvimento dela, eles vão se aperfeiçoando como pais. Nós queremos crescer, irmão, sem ter compromisso com ninguém, sem ter compromisso com a vida de ninguém, sem se importar com a vida de ninguém. Você não vai crescer nunca, meu irmão. A gente recebe uma ficha para consolidar, não liga, não vai atrás, não visita, não tira um dia para orar e jejuar pela vida da pessoa, contra-ataque do reino das trevas para ela desistir, para que ela não prossiga seguindo a Jesus. E nós não nos colocamos na brecha pela vida dela, para que ela se levante com uma vida restaurada e transformada em Deus. Nós vivemos uma vida, irmão, que não está agradando a Deus, sabe? É por isso que há tantas pessoas que não saem do estágio de criança ou de homem carnal. Está vivendo só a sua vida. Você está vivendo só para você mesmo. E eu quero dizer para você, irmão, esse ano é um dos anos em que mais as pessoas nesta igreja vão crescer e prosperar financeiramente. Eu estou preocupado. Eu quero que todo mundo cresça e prospere e conquiste. Mas o problema, irmãos, é quando nós começamos a conquistar, a ter as coisas, colocarmos as coisas de Deus em segundo lugar na nossa vida. Colocar a prioridade. A Bíblia diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Mas nós estamos correndo atrás de coisas materiais. Não, meu irmão, permaneça firme e fiel, que tudo é consequência. As coisas boas vão chegar. Teve uma irmã, teve um casal desta igreja,
Lembra daquele povo que assumiu o compromisso de entregar uma oferta de consagração ao Senhor? Teve gente que não honrou. Mas esse casal honrou, eles deram 5 mil, 2.500 de cada cônjuge. Isso ela deu, não sei se foi em março ou foi em fevereiro. Quando foi agora em abril, ela mandou mais 5 mil. Aí o pastor Adriano disse para ela: irmã, a senhora já deu 5 mil, que a senhora se comprometeu. Ela disse: pastor, Deus está me abençoando tanto, que agora é 5 mil para mim e 5 mil para o meu esposo. Aleluia! É sério, irmão? Como Deus honra a fidelidade. Deus honra. Então, meu irmão, tópico 2. A formação revela a maturidade em quem vive e pratica a palavra de Deus. O que a Bíblia diz? Sede praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, quando você, irmãos, pratica a palavra, você vive a palavra, você põe em obediência a palavra, irmão, você vai estar, caminhando para essa formação e revelando o quê? Maturidade. Ok? Esse é um processo natural. Pessoas com maturidade espiritual andam pelos olhos da fé, em vez de andar pelo que vê com seus olhos físicos. O que anda pelos olhos físicos é cego espiritual. É através do pleno conhecimento prático de Jesus em seu viver e do alicerce da fé que confirma sua maturidade em Cristo, lhe qualificando como um homem espiritual que tem estatura de Cristo, como alguém maduro na fé. Tópico 3. A formação faz alcançar o pleno conhecimento. A formação faz alcançar o pleno conhecimento. Nós, irmãos, precisamos crescer espiritualmente na nossa vida, para que nós venhamos alcançar o pleno conhecimento. O que a Bíblia diz, a palavra de Deus? Antes crescei na graça e no pleno conhecimento de Deus. Nós não estamos crescendo, irmão, porque não está colocando em prática aquilo que você está aprendendo, não está vivendo, sabe, irmão? Infelizmente, isso é lamentável, isso é triste, sabe? Nós não estamos vivendo o ensino da palavra de Deus. Abra Efésios 4, verso 13. Olha o que diz a palavra de Deus. Quando nós, irmãos, alcançamos o pleno conhecimento, colocando em prática o ensino da palavra de Deus, nossa vida vai crescer em santidade, nossa vida vai crescer em obediência e nossa vida vai... Isso é resultado desse conhecimento. Olha o que diz Efésios 4:3. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Irmão, se alguém perguntar para você, fazer 2 perguntas aqui. Uma, está lá no nosso livro de Formação Cristã. Ok? Alguém, ei, me explica a sua fé. E aí? Ei, me explica a sua fé. Essa é uma pergunta. Você está apto a explicar a sua fé? Segunda pergunta. Como você crê? Segundo as Escrituras. Jesus diz: quem crê em mim, segundo as Escrituras? Como você crê em Jesus, segundo as Escrituras? Aonde é que está o conhecimento da palavra de Deus para nós explicar a nossa fé e como é que nós cremos em Jesus, irmão? Como é que você vai explicar a sua fé? Através desse conhecimento, irmãos, desse crescimento. E a Bíblia está dizendo: a
perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo Jesus. Deus não quer que você, irmão, seja criança. Deus não quer que você seja homem carnal. Deus quer que você seja uma pessoa amadurecida espiritualmente. Que você saiba o ABC da fé. Seja capaz de explicar isso. Ok? 4. A formação faz ter o caráter de Cristo para ser semelhante a Jesus. Irmãos, a Bíblia diz que os discípulos foram chamados pela primeira vez cristãos em Antioquia. Está lá em Atos 11, de 25 a 26. Ok? Por quê? Porque as atitudes deles pareciam com as atitudes de Jesus. Como eles se expressavam, como eles viviam, como eles agiam, identificava Jesus na vida deles. Então, estava sendo manifestado neles o caráter de Cristo Jesus, em amor, em bondade, em justiça, ok? A salvação é guiada através do ensino. Por quê? Porque Paulo e Barnabé ensinaram aquelas pessoas, irmãos, entendeu? E elas então, através do ensino, elas foram o quê? Crescendo. Então a salvação ela é guiada através do ensino. Por isso devemos abraçar o discipulado, pois vai contribuir com essa formação do caráter de Cristo. Eles resolveram imitar Jesus em suas atitudes de obediência à vontade do Pai Celestial. Os apóstolos pagaram o preço, como dores de parto, né? Até que Jesus fosse formado em sua vida espiritual, ao serem chamados cristãos. Então isso, irmãos, identificou eles, ok? Como cristãos, ok? Tópico 5. A formação espiritual, né? A formação do caráter de Cristo em nós faz alcançar alicerce na fé cristã. Irmão, todos nós, ouça bem agora, todas nós nos decepcionamos com pessoas, todos nós nos frustramos com pessoas, todas nós passamos por lutas, problemas, dificuldades na vida, na nossa jornada, todos nós. Pessoas vão lhe trair, pessoas vão lhe apunhalar pelas costas, mas você vai desistir? Você vai retroceder? Ah, não vou mais para a igreja. Ah, não vou mais para a célula. Ah, isso e aquilo. Onde é que está o alicerce, irmão, na sua vida espiritual? Onde é que está o alicerce? Te aconteceu um problema, te aconteceu uma tragédia, te aconteceu uma perda. Aí tu vai o quê? Tu vai dizer para o inimigo: eu me rendo. É assim que tu vai fazer? Não, mas vamos para cima. Por quê? A Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores por meio da cruz amor. Você tropeçou, caiu, levanta, meu irmão. Sacode a poeira. Segue firme. Vai em frente. Não desista. Jesus falou, irmão: todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica será comparado a quê? A um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Bateram os ventos, subiram os rios, caiu a tempestade, e ela não caiu, porque ela estava edificada na rocha. Então, quem alcançou, quem está alcançando a formação de Cristo em sua vida, faz ela alcançar alicerce em sua fé. E não importa o que aconteça, está firme, está de pé, está seguindo em frente, não está olhando para trás, está vencendo seus desafios.
Sexto tópico: a formação de Cristo leva ao exercício da paternidade espiritual. Quem gera e cuida em amor revela maturidade responsável. Cuidar dos filhos, investindo em sua formação, é responsabilidade dos pais. O acompanhamento do crescimento dos filhos, participando de seu desenvolvimento, é um dever dos pais. A gente sabe que hoje, devido, o pai muitas vezes está trabalhando. Quem é que vai na escola, na reunião da escola? A mãe. Quem é que vai pegar o boletim dos filhos? A mãe. Quem é que leva, a criança para o posto de saúde? A mãe. Mas os pais devem participar, devem se envolver. Esse é um trabalho seu. Não basta ser pai, precisa participar. É responsabilidade. Isso faz parte do vínculo da aliança familiar, para que haja harmonia e alegria, pois o resultado será segurança, paz e prosperidade. Quem é que não quer essas três bênçãos? Segurança, paz e prosperidade. Todos queremos. Todos queremos. A vida espiritual acontece da mesma forma, quando o líder cuida dos seus liderados como filhos espirituais, para crescerem sadios na fé em Cristo. Há um preço para a formação espiritual através do exercício da paternidade. Paulo chamou de dores de parto, através da paciência com amor sofredor. Esse é o trabalho do líder espiritual, focar o crescimento dos filhos espirituais, que são os liderados, buscando sua maturidade através de exercícios espirituais da palavra de Deus. Então, meus irmãos, como é importante você estar participando. Discipulado, vigília, célula, evangelismo. Tudo isso faz parte do exercício, entendeu? Para que haja o crescimento, para que haja o desenvolvimento. Muito bem. Quem recusa não é filho, é bastardo. Irmãos, Hebreus capítulo 12, é bom você ler em casa. Quando você diz que você é filho de Deus, mas você não quer compromisso com o céu, não quer compromisso com o discipulado, você quer fazer o que você quer. Imagina, irmão, você na sua casa tem uma criança, ela quer fazer o que ela quer, ela não quer se submeter, ela não quer obedecer, mas ela quer que você dê roupa lavada, quer comida e tal, e tal, e tal. Eu vi um vídeo de um rapaz lá na Argentina, parece que ele tinha 28 anos. Queria saber de trabalhar, não queria saber de fazer nada em casa, não queria compromisso nenhum, porque ele não era responsável por ele estar ali vivo, para ele estar existindo. A culpa era dos pais. Os pais que botaram ele no mundo, os pais tinham que dar o jeito dele de fazer tudo por ele. Você já pensou? Isso é bastardo. A Bíblia chama, Hebreus 12. Você não quer ser filho, não quer obedecer, você quer fazer o que você quer? Você não é filho, você é bastardo. É uma palavra forte, irmão, mas está lá em Hebreus. A maturidade espiritual é desenvolvida na vida de quem se responsabiliza por outra pessoa, que contribuirá para o crescimento da vida dela e de quem está cuidando dela. Como eu dei o exemplo aqui desses pais, a criança vai crescer, ela vai se desenvolver, ela vai estar protegida, ela vai ter segurança, ela vai ser uma criança sadia, e os pais também vão crescer como pais. E quando você cuida da vida de alguém, você vai visitar, você vai orar, você vai discipular, você leva a pessoa com você para o evangelismo, leva essa pessoa para a vigília, ela vai crescer e você vai aprender e vai crescer junto com ela também. Você vai adquirir experiência. Isso é a vida, irmão. É isso que a Bíblia nos mostra, né? Muito bem. Pai,
Seu filho tem deficiência, instabilidade e vulnerabilidade emocional que não aceita ser chamado a atenção ou corrigido, isso aqui é um alerta aos pais. Presta atenção, pai e mãe. Seu filho tem deficiência, instabilidade e vulnerabilidade emocional que não aceita ser chamado a atenção ou corrigido. Você já pensou, o pai chama o filho a atenção e ele se joga no chão, se esparra, fica lá gritando e batendo o pé. Aí o pai, oh meu bichinho, coitadinho, tão bonitinho, abre teu olho mesmo, abre teu olho, abre teu olho. Ele pode desenvolver transtorno de personalidade que revela um caráter doentio ao resistir ser moldado e curado. A Bíblia diz que a loucura, presta atenção, pai, isso está lá em Provérbios, a loucura está associada ao coração da criança, mas a vara da disciplina afastará dela. Meu irmão. Isso compromete seu futuro, porque não se tornará um adulto responsável, mas um ser grande e infantil, que se desmancha diante das pressões da vida. Irmão, presta atenção, há muitos filhos que eles se tornaram homens, adultos, mas não cresceram. E diante das pressões da vida, qualquer luta, qualquer dificuldade, qualquer circunstância, cai fora. Qualquer situação, foge, não enfrenta. Meu irmão, tem gente assim. Porque lá atrás, os pais falharam. Os pais falharam. Aí hoje é um adulto prático. Jesus quer te curar, meu. Jesus quer te curar, meu. Jesus nos cura. Jesus nos liberta para a gente ser alguém melhor. Essa é a obra de Deus. O líder, como pai espiritual, não pode representar uma figura, uma imagem figurativa de Deus ao ser liderado, sem o exercício da sua autoridade espiritual, como um pai responsável, sem respeitar e honrar a sua posição. Qualquer pessoa com atitude responsável de cuidar, de suprir, de proteger, de corrigir em amor e investir no desenvolvimento e formação dos membros familiares é quem está mais qualificado para representar a autoridade de Deus na igreja do Senhor. Vou repetir de novo, irmão. Pais, isso aqui é para você. Irmão, isso aqui é para você. Qualquer pessoa com atitude responsável de cuidar, suprir, proteger, corrigir em amor e investir no desenvolvimento e formação dos seus membros familiares é quem mais está qualificado para representar a autoridade de Deus na comunidade cristã, na igreja do Senhor. O que a Bíblia diz? Se alguém não tem cuidado dos seus, como cuidará da igreja de Deus? Se você não cuida da sua família, se você não cuida dos seus filhos, se você não cuida da sua mulher, como é que você vai cuidar das coisas de Deus? Quantos entendem o que eu estou falando, irmão? Na vida espiritual ou com Cristo, uma pessoa madura, com a formação de Cristo em sua vida, é quem ganha a pessoa para Cristo e coopera em seu crescimento e maturidade. De quem você está cuidando nesta igreja? Quem você ganhou para Jesus nesta igreja? Quem você está ajudando a crescer em Cristo Jesus?
Se você não tem responsabilidade ou compromisso nenhum, o que eu posso dizer não é um homem espiritual, você é uma pessoa carnal. Você tem que sair desse estágio. Você tem que evoluir. Você tem que avançar. Quero concluir. Sabemos que só um pai pode confirmar a maturidade de um filho. Assim acontece na fé. O líder é quem pode atestar a formação de Cristo em um discípulo. Quem assume a responsabilidade de trabalhar pela vida espiritual de alguém, dando bom testemunho, pode ser um bom líder espiritual na família da fé. Não cuidar de quem lhe foi confiado é renunciar à sua paternidade espiritual, onde não encontrará a porta aberta para avançar em sua conquista, mas será desqualificado. A finalidade dessa formação de Cristo em nós é não sermos meninos ou criança na fé, na vida espiritual, sem fundamento bíblico doutrinário, como alguém que age como um marionete, por quem é privado da verdade de Deus. Porque existem pessoas que agem como se fosse espiritual para enganar os cegos do conhecimento de Deus. Assim, a formação de Cristo em nossa vida nos torna um guerreiro da fé em favor da salvação dos perdidos para o reino de Deus. Quero que você fique de pé. Coloca aí, Mateus. Eu sei que foi pago um alto preço. Irmãos, esse louvor, ele fala, meus irmãos, de nós pagarmos preço. E foi isso que Paulo fez. Sofrer dores de parto. Eu quero fazer 2 convites nessa noite. Irmão, nós falamos de uma forma muito clara, ok? Nós falamos dos estágios. Quero saber se existe alguém que nesta noite está aqui, gostaria de entregar sua vida a Jesus, gostaria de se reconciliar com Deus, gostaria de nascer de novo. Se você quer fazer isso, quero convidar você a chegar aqui na frente. Aleluia, Senhor. Solta aí, Mateus. Do início. Isso, Mateus. Jesus morreu na cruz, ele pagou um alto preço para nós nascermos para Deus e para vivermos em unidade na fé. Aleluia. Jesus pagou um alto preço, meu irmão, para você alcançar a salvação. Para você, meu irmão, nascer de novo. Jesus pagou um alto preço pela sua vida, para que você possa crescer em Cristo Jesus. Irmão Gabriel, olha aqui com ele. Ele só está confirmando, ele já aceitou Jesus no jovem. Bom, quem mais gostaria de nessa noite confirmar sua entrega a Cristo? Vem aqui na frente, nós queremos orar com você. Segundo convite. Aleluia, Senhor. Oh, aleluia. Glória a Deus. Jesus é bom.
pode se levantar, irmão. As trevas, o inimigo. Mas se nós tivermos em Cristo, nós vencemos todas as batalhas, todas as guerras, todas as lutas. Deus sempre por isso. Para sermos um, vivemos em unidade. Oh, aleluia. Deus quer que você cresça. Cresça. Não apenas fisicamente, mas intelectualmente e principalmente espiritualmente. Seja um homem de Deus, seja uma mulher de Deus. Tenha a formação de Cristo em você. Oh, aleluia. E na força do Espírito Santo, só Ele, só o Espírito Santo na sua vida e na sua vida. E é Ele que nos faz ser um homem espiritual, ser uma mulher espiritual. Baixa só um pouquinho, Matheus. Quero fazer o segundo convite. Irmão, você tem consciência de que você é um homem carnal? Você quer sair desse estágio? Sim ou não? Você quer ser um homem espiritual? Nessa noite se comprometa com o Senhor. Se comprometa com a palavra de Deus. Se comprometa, irmãos, com a sua vida espiritual, com o seu crescimento. Quantos querem nessa noite com o seu crescimento espiritual? Você quer? Levante a sua mão. Levante a sua mão, não tenha vergonha. Continue com a sua mão levantada. Você quer que Deus te visite? Sim ou não? Então continue com a mão levantada. Pai, aqui estão pessoas diante de Ti. E elas querem, Senhor, sair desse estágio. E elas têm consciência, Senhor, de que elas precisam crescer na fé. Como homem espiritual, como mulher espiritual, como um servo ou uma serva de Deus. E eu sei que o Senhor quer, porque esse é o seu propósito, esse é o seu plano. Que nós venhamos crescer em Cristo Jesus, que nós venhamos alcançar a medida da estatura de Cristo Jesus, que nós venhamos ser homem espiritual, nós venhamos ser uma pessoa espiritual, madura na fé, que está, Senhor, sendo instrumento do Teu reino na vida das pessoas. Senhor, meu Deus, aqui são pessoas que estão dizendo: eu quero, Senhor. Olha o Senhor nessa noite. Diga para Ele: vinde ministrar e visitar a sua vida, visitar o seu coração e trazer uma transformação em sua mente, trazer uma mudança em seu coração, trazer um revestimento espiritual e trazer um novo amor, trazer o primeiro amor, trazer a vivificação do amor de Cristo no teu coração. Oh, aleluia, Senhor. Oh, Senhor, ouve a súplica, ouve a oração, ouve o clamor, Senhor, e responde a cada um dos meus irmãos que estão de coração, sinceramente, pedindo isso, buscando isso e se comprometendo com a palavra de Deus, com o ensino da palavra de Deus, em buscar o conhecimento de Deus, em buscar, Senhor, a tua direção, a orientação. Ó Espírito Santo, aqui tem pessoas que tu queres usar, que tu queres capacitar, que tu queres ungir, que tu queres, Senhor, levantar, que tu queres momento da glória de Deus na vida do teu povo. Vem, Senhor, ministra a cada um dos meus irmãos, visita cada um dos meus irmãos e fomenta, Senhor, esse desenvolvimento, esse crescimento, para que vidas sejam instrumentos da glória de Deus. Haja homem, haja mulher de Deus aqui, Senhor, e pessoas que vão gerar vidas, que vão, Senhor, ser pais espiritual, que vão cuidar de pessoas,
mas que estão dispostas a serem também treinadas, preparadas, trabalhadas para ser instrumento da tua glória. Em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus abençoe, meus irmãos. Amém. Temos algum aviso? Não, né? Aviso. Boa noite. Passando para WhatsApp, pela manhã já avisei. É sábado agora, às 8h30, aqui na igreja, nós vamos ter a RBS de Páscoa, tá? Crianças a partir de 4 a 12 anos. E o tema é Cristo vive. Então, nossas crianças precisam, né? Cristo viver nelas. Para isso, pai, mãe, tragam suas crianças. Amém? Amém. E também um outro aviso, pelo Ministério de Débora. Dia 27 nós estaremos comemorando 15 anos. E queremos a igreja aqui conosco pela manhã. Ok? Nosso culto vai ser pela manhã aqui. À noite vai ser na América do Sul. Queremos contar com todos vocês. Amém? Mais algum aviso? Vamos fechar nossos olhos e agradecer a Deus por sinceramente. Papai do céu, Pai, muito obrigado. Pai, muito obrigado pela cada louvor, cada palavra que foi ministrada aqui, Pai. Que ela vinha, Pai, como uma sementinha entrar no nosso coração, Pai. Que ela vinha começar a crescer, Pai, e dar fruto, Deus, Pai. Que a gente, Pai, venha começar a cuidar, discipular as pessoas, Pai. Começar a ganhar pessoas, Pai. Que a gente, Pai, venha ser uma árvore que dá fruto, Pai. E frutos de excelência, Pai. Que o Senhor venha estar nos dando, Pai, uma ótima semana, Deus, Pai. Porque te entregamos nossa semana, Pai, em suas mãos, Pai. Em nome de Jesus, amém. Antes de sair,